Olá, mais uma vez, profecia do domingo, 26º domingo, ou tempo, né? Domingo do tempo comum, na verdade, do ano A. Então nós estamos aqui hoje com muita alegria. Hoje a profecia, eu já adianto já a palavra-chave da profecia desse domingo. Arrependimento, arrepender-se. Mateus 21, do versículo 28 a 32, é o evangelho desse domingo. Sempre a gente começa com o evangelho. O evangelho é aquela história muito famosa da Bíblia também, que Jesus conta que um pai tinha 2 filhos e ele disse assim, olha, eu preciso que trabalhem na vinha. Ele falou para o primeiro filho, vai trabalhar na vinha. O primeiro filho falou, não vou. E foi. O segundo filho, ele também perguntou a mesma coisa. O segundo filho disse que iria, mas não foi. E aí ele pergunta para os fariseus, para os escribas ali que estavam ao lado dele, para os anciãos e sacerdotes, na verdade, ele pergunta assim, qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam o primeiro. Evidentemente, também você ia responder, e eu também, o primeiro filho, que disse não, mas foi trabalhar. Aí Jesus Cristo fala dos cobradores de impostos, as prostitutas, que eram pessoas que na época, também hoje às vezes, são pessoas pecadoras publicamente falando, né? Pecadoras reconhecidas. Mas Jesus Cristo diz assim, se eles arrependerem, eles vão entrar primeiro no reino do céu do que vocês, sacerdotes, anciãos que vivem dentro do templo o dia inteiro. Na primeira leitura também Ezequiel, o profeta Ezequiel fala desse arrependimento do injusto. Ele fala assim, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá, tá? Falando do pecador. E é interessante que a segunda leitura, em Filipenses 2, Paulo vai dizer assim, olha, nós precisamos aprender a ter o sentimento de Jesus Cristo. O que essas 3 leituras estão dizendo para nós? Essas 3 leituras estão explicando o que é o arrependimento. Bom, arrepender-se, como talvez você saiba, é você olhar para um erro, olhar para um pecado no passado e dizer, não, eu não quero mais, eu vou me voltar contra isso. Ou seja, eu vou me arrepender, vou mudar de vida. A Bíblia está dizendo assim, primeiro, arrepender-se é você trabalhar na vinha, ir trabalhar na vinha. E essa vinha é você. Quando uma pessoa tem um sentimento de arrependimento, ou você percebeu que você tem, você pode fazer uma análise para ver se é verdadeiro ou falso esse arrependimento. Se é verdadeiro, você vai ter desejo, força, coragem. Às vezes nem desejo, mas coragem para trabalhar na vinha que é você. Para trabalhar em você os erros ou os pecados que você cometeu e que te fez arrepender. Por quê? Porque lá em Filipenses 2, que é a segunda leitura, como eu disse, Paulo fala assim, nós precisamos aprender a ter os sentimentos de Cristo. E os sentimentos de Cristo, depois se você for lendo a sequência desse versículo, ele diz assim, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus na usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo. Olha como que Cristo dá um exemplo de como trabalhar na vinha de si mesmo. Para ele obedecer o projeto de Deus para morrer na cruz, ele teve que esvaziar de si mesmo. Então, por exemplo, aquela pessoa que caminha na igreja, mas fuma, mas bebe demais, mas adultera, ainda existe nele pecados de estimação ou pecados de convívio que a gente acaba pegando amizade com pecados e erros, e ao ponto da gente achar que isso não é pecado. Isso significa o quê? Que é uma pessoa que não tem arrependimento. Se ela é uma pessoa com arrependimento, ela vai trabalhar, ela vai esvaziar de si mesmo e trabalhar na vinha que é ela. Ainda que eu deseja o adultério, que eu deseja o vício, eu preciso trabalhar comigo para isso tudo acabar. Por isso que arrependimento significa trabalho. Trabalho em você. Suor. Não é simples. Arrependa-se. Essa é a profecia do domingo.